Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Desculpe minha falha técnica, um pouquinho de atraso, mas sejamos todos bem-vindos. Wesley, obrigado pela presença. Não tive a oportunidade de conversar com você, mas depois eu converso, tá? Depois eu vou... Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina, que possamos estar em paz sempre, para absorvermos os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, pedimos a caridade dos bons espíritos, dos mentores que preparam esse lar com tanto carinho, com tanto amor, para que nós possamos vir aqui e desfrutar desses momentos de paz e de aprendizado. Nuno, você pode fazer a nossa leitura hoje, ou oração? Você escolhe. Frank faz a nossa oração, ou a Rose? Eu deixo para o casal ali escolher. Faz tempo que ele não vem? Você entregou ele, então, coitadinho. Então, tá bom. Ele está precisando rezar, Beth. Ele está precisando rezar. Por favor, Nuno, e depois o Wesley pode fazer o nosso estudo. Obrigado e que Jesus os abençoe. Só vou arrumar aqui. Está na primeira página? Tá certo? Tá certo. Então, tá bom. Aí você sabe, né? Só. Nuno, obrigado. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Divaldo de Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Prossegue lutando. Levanta o espírito combalido e prossegue lutando. A terra sofrida pelo arado mais produz. A fonte visitada pelo balde mais dessedenta. A árvore abençoada pela poda mais fortifica. O coração visitado pela dor mais se aprimora. Não te canses de lutar. A reencarnação é a oportunidade abençoada que os céus concedem para o refazimento moral, ajuste de contas e saldamento de dívidas. Não te aflijas, antes em imperiosa necessidade de resgatar. Bendize as horas de dor que passam como passam os momentos de prazer, avançando na tua luta, caindo para levantar, chorando por amor ao ideal e sofrendo para servir. Para onde sigas, defrontarás a luta em nome do trabalho, sulcando o solo da humanidade. A luta é clima em que são forjados os verdadeiros heróis, e o sofrimento é a célula sublime que dá origem aos servidores verdadeiros. Há mães que no sofrimento se converteram em anjos estrelares. Há corações que no sofrimento se transformaram em urnas sublimes de amor. Há criaturas que no sofrimento se renovaram, fazendo de si mesmas sentinelas vigilantes em defesa dos infelizes. Prossegue lutando. Esquece o próprio cansaço e escreve página da consolação. Cessa de chorar e enxuga outras lágrimas com o lenço da tua compreensão. Acerena a tua inquietude e repete os excertos sobre a imortalidade, de que a tua alma está impregnada pelos zéfiros do mundo espiritual, junto aos que nada conhecem do além-túmulo. Há fafónios cantantes que trazem blandícias de prece que te falam aos ouvidos quando te inquietas para orar. Não percas a oportunidade de sofrer, nem desalentes, porque a dor te visita. Quando menos esperares, um anjo incompreendido chegará de mansinho às portas do teu corpo e, selando os teus lábios, como o sineta da desencarnação, tomará a tua alma de improviso. Abençoarás então ter prosseguido lutando. E se considerares que as provações que te visitaram agora são aparentemente maiores do que as tuas forças, recorda Jesus,
o anjo crucificado, que no Golgota ainda pode sofrer, e prosseguindo lutando, quando atendendo à súplica do larápio infeliz, espero com ansejo de entrar no paraíso, e aguarda a certeza de que, prosseguindo lutando, já estás no paraíso desde hoje. Vamos então, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, abrindo os nossos corações para a palestra, para o estudo do dia de hoje, e agradecendo ao Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, por esta reencarnação, por esta oportunidade, por esse estudo, por essa doutrina que nos esclarece e nos ajuda na caminhada rumo a ser melhor, rumo ao esclarecimento e, acima de tudo, para que possamos perdoar a todos aqueles que, de alguma forma, nos ofenderam e nos redimirmos também perante aqueles que ofendemos, machucamos. E vamos agradecendo a presença do querido irmão que vem aqui, dispondo do seu tempo, nos ajudar nessa caminhada. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Quero agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui hoje, fazendo esse estudo acerca do pensamento. E é um estudo importantíssimo, né? Que a gente precisa fazer. E hoje a gente vai trabalhar o pensamento com esse viés, com esse foco. Que o pensamento o trabalho no pensamento é um caminho para a nossa transformação moral. E aí, à medida que a gente for trabalhando, a gente vai conseguir compreender o porquê é necessário que a gente trabalhe o pensamento para que a gente possa caminhar mais rápido rumo à nossa transformação moral. E aí, para a gente poder entender, nós iremos trabalhar esses dois aspectos aqui sobre o pensamento. O primeiro deles é o aspecto evolutivo do pensamento. E, posteriormente, nós iremos definir o que é o pensamento, né? E aí, a gente pode estar se perguntando, mas por que a gente precisa entender o aspecto evolutivo do pensamento? Porque o que é que acontece? O pensamento, ele não faz parte do nosso corpo físico. O pensamento, ele nasce no espírito. O pensamento, a mente, ela é inerente a todos, está no espírito. Logo, por consequência, o nosso pensamento, ele não é estático, ele é dinâmico. Ele está em constante processo de transformação. Assim como nós, seres imortais, que estamos fadados à evolução. E aí, a gente precisa, então, entender e conhecer melhor o que é o pensamento, porque a gente quer transformar. Como que a gente vai transformar algo que a gente ainda não entende? É possível a gente transformar algo, é possível a gente modificar algo que a gente não consegue ainda compreender no seu âmago o que verdadeiramente aquilo ou aquela situação é? A gente vai entender, a nossa razão vai nos dizer que nós não conseguiríamos fazer isso, né? Sem essa análise mais profunda do que é o pensamento. Então, a gente vai encontrar na literatura espírita dizendo que o pensamento é um atributo do espírito. Kardec vai trazer isso para a gente. Leon Denis, posteriormente, vai trabalhar no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, como o pensamento sendo uma das potencialidades da alma
capaz de levar o homem à transformação moral, né? Então, a gente vai vendo, vai percebendo a importância que é o trabalho, o conhecimento mais profundo acerca do nosso pensamento rumo à nossa transformação moral, que é o grande objetivo que nós temos em nossas vidas. E aí, para a gente poder entender essa questão do aspecto evolutivo, a gente vai encontrar Joana de Ângeles trabalhando para nós que o pensamento ele passa por fases de evolução. E a gente vai trabalhar essas fases que ela nos traz com o objetivo de que a gente entenda e compreenda melhor essa questão evolutiva, esse viés dinâmico do pensamento, de transformação. Então, a primeira fase que Joana de Ângeles vai trabalhar para a gente é a fase do pensamento primitivo. E aí ela vai dizer para nós que o pensamento primitivo, ou seja, esse aqui é a fase onde nós ainda estávamos no mundo primitivo. Aqui é a fase no qual nós estávamos tendo as nossas primeiras experiências no mundo hominal, né? Onde a gente já estava ali encarnando. E então ela vai dizer para a gente que nessa fase inicial, o nosso pensamento só se manifestava em uma situação de emergência. Era baseado no medo e no instinto. Aí a gente pode dar um exemplo. Se a gente coloca a mão da gente no fogo, automaticamente a gente vai levantar, porque o instinto de preservação vai falar mais alto e automaticamente a gente vai ter essa atitude. Então, o pensamento, nessa fase, ele funcionava dessa forma, com a influência muito instintiva e baseada no medo. E a partir dessa experiência do fogo, se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar, aqueles seres, nós, quando estávamos nessa época, aprendíamos que nessa situação, a gente tinha que ativar um mecanismo de defesa e que nós tínhamos que agir de forma diferente. E aí ela vai trabalhar para nós também que nessa fase era como se nós ainda estivéssemos limitados. Ainda faltava muita coisa para a gente se autocompreender, para a gente compreender o pensamento. E ela diz também que é como se nós ainda estivéssemos perdidos, porque essa fase é a fase das nossas primeiras encarnações. A gente ainda não tem a consciência exata do que nós somos verdadeiramente. Se até os dias atuais a gente tem dificuldade de ter a certeza que nós somos seres imortais, tendo uma experiência no corpo, imagina a sociedade nesta época, nesse período. Mas ela vai nos chamar a atenção que, nessa fase, já havia uma grosseira manifestação do psiquismo divino. Ou seja, apesar do medo ainda ser dominante, do instinto ainda ser dominante, da limitação, do fato de ainda estar perdido, o psiquismo divino já estava ali. Por quê? O psiquismo divino, as leis divinas estão conosco dentro da nossa consciência. Então, ali dentro já havia essa sementinha instalada a fim de que a gente pudesse ir trabalhando, a fim de que a gente pudesse ir desenvolvendo-a cada vez mais. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase que ela vai trabalhar para a gente, na evolução do pensamento, é a fase do pensamento mitológico, né? E essa fase aqui vai ficar muito claro para nós que era a fase onde a humanidade ainda acreditava no politeísmo, né? Onde se acreditava em vários deuses, onde se tinha necessidade de dar um sentido alegórico para aquilo que ainda não se tinha explicação, para aquilo que ainda não se tinha o conhecimento exato do que era. Só que nessa fase foi muito importante porque já havia uma necessidade de buscar uma justificativa. Anteriormente, estávamos perdidos, limitados. Agora, a gente já está começando a questionar, a buscar entender, a buscar uma justificativa. Mas, como ainda não se tinha o conhecimento necessário, a gente dava o sentido alegórico.
a gente dava o sentido mitológico. E é muito importante que a gente se lembre que essas explicações alegóricas, mitológicas que surgiram, elas não estavam erradas. As pessoas explicavam com as luzes que elas possuíam na época. Agora, hoje, a gente olhando para trás, seres que já evoluímos intelectualmente nesse aspecto, aí a gente já vai olhar de outra forma. Mas essa sociedade explicava da forma que se tinha condições de explicar. E aí, a Joana vai trabalhar para a gente que o ponto mais importante dessa fase do pensamento mitológico é a tímida consciência social. Porque nesse período, a sociedade já se organizava em agrupamentos, em clãs familiares, e já passava, então, nessa fase, a ter essa tímida consciência social. Já passava, então, a se ter a necessidade do trabalho em grupo, do lidar com o próximo, do lidar com o diferente, mas, claro, que da forma que eles tinham condições ainda de oferecer. E a terceira parte a terceira fase é a fase do pensamento egocêntrico. E essa fase do pensamento egocêntrico, o pensamento ele só se manifestava quando havia uma real ameaça do eu. O ego era a medida para as coisas, assim nos diz a benfeitora Joana de Andes, né? E a gente pode estar pensando assim, e mudou muita coisa para os dias atuais? Mudou, com certeza mudou. A gente ainda tem um pouquinho de cada coisa, mas a gente não está nesse mesmo estágio, né? É completamente diferente. E aí é interessante que ela vem colocar para a gente da seguinte forma, que essa fase do pensamento egocêntrico, a gente pode ficar com a impressão que essa foi uma fase negativa. Por que vai surgir essa impressão? Porque a gente vai parar para refletir da seguinte forma: bom, o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da sociedade. Então, o nosso egoísmo, ele surgiu a partir dessa fase do pensamento. Então, essa fase de evolução, de transformação que o nosso pensamento passou, ela deixou isso de negativo? Aí ela vem falar para a gente que absolutamente não. Que essa fase, ela tinha como o objetivo fazer com que nós tivéssemos consciência de nós mesmos. Fazer com que a gente pudesse entender qual era o nosso papel, fazer com que a gente pudesse olhar para dentro de nós, da forma que nos era possível nesse período. Porque como que a gente vai oferecer algo para alguém que a gente não tem? Como que a gente vai passar a oferecer algo para o nosso clã familiar, para as pessoas que estão ao nosso redor, se a gente não tem a consciência de nós mesmos? Então, a gente não tem condições de oferecer, de ofertar aquilo que ainda nós não temos. Então, essa fase do pensamento egocêntrico foi uma fase importantíssima para que nós pudéssemos tomar a consciência de nós mesmos, para que a gente pudesse olhar para dentro de nós, para que, posteriormente, a gente viesse a conseguir trabalhar o pensamento voltado também para um todo, não só para o eu. E a quarta fase, que é a fase que nós atualmente estamos, essa é mais fácil da gente falar, é mais fácil da gente compreender, porque a gente está dentro dela, a fase do pensamento racional. E a fase do pensamento racional, ela deu-se início na sociedade no período do Iluminismo, no período da Revolução Francesa, no século das Luzes, onde a razão se falava de extrema importância, com extrema necessidade, porque a sociedade dessa época já estava cansada das justificativas alegóricas, das justificativas mitológicas, das justificativas que, ao se fazer um questionamento mais real, mais profundo, via-se que não estava ali o sentido real. Via-se que ali não tinha o discernimento.
Ou seja, então essa fase da razão, essa fase do pensamento racional, é a fase ao qual nós atingimos a fase adulta, no sentido da evolução do pensamento. Porque até então a gente estava buscando se entender, a gente estava buscando ter a certeza de qual é o nosso papel, de qual era a nossa posição, de que forma a gente tinha que agir. Agora a gente já passou por diversas experiências e a gente já chegou nesse ponto do pensamento, do desenvolvimento da nossa maturidade. Porque nessa fase a gente não mais aceita explicações que ferem a nossa razão. A gente só aceita aquilo que tem lógica, que vai ter veemência, que vai ir de acordo com as leis divinas. Então, essa é a quarta fase, e ela vai trabalhar também as próximas fases que nós iremos chegar e a gente não vai trabalhar elas hoje, né? Até aqui é importante para a gente entender onde nós estamos, para que a gente possa, então, entender que esse processo de transformação do pensamento é necessário que a gente tenha essa consciência, que o nosso pensamento hoje, ele não é o mesmo, a nossa faculdade de pensar hoje, ela não é a mesma que era quando nós estávamos no mundo primitivo. Ou seja, ela passou por um processo de transformação. E ainda é preciso que a gente a continue transformando. Porque a faculdade de pensar, essa potencialidade da alma, como nos vai definir Leon Denis, é uma ferramenta em nossas mãos. Mas é uma ferramenta que a gente ainda não sabe utilizá-la bem. E agora a gente vai definir o que é o pensamento. O que é o pensamento verdadeiramente? E para isso, a gente trouxe uma definição que nós encontraremos lá no livro Instruções Psicofônicas, psicografada por Chico Xavier, que ele vai dizer para nós assim: o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Então, essa é uma definição muito profunda que a gente vai encontrar. E para a gente conseguir compreendê-la melhor, a gente vai conversando aqui partes por partes. Primeiro, ele vai falar para nós que o pensamento é força que determina. Então, o pensamento é força que determina o quê? O pensamento é força que determina aquilo que nós verdadeiramente somos. Porque o pensamento, a gente fazer uma análise sobre o nosso pensamento é como se nós estivéssemos se olhando despidos, sem as máscaras sociais. Porque é no pensamento, é analisando o nosso pensamento que a gente vai saber o que verdadeiramente nós somos. Então, o pensamento vai determinar aquilo que nós estamos cheios por dentro, a nossa vontade, os nossos desejos. E aí, junto a isso, a gente vai ver Emmanuel falando no livro Pensamento e Vida, a seguinte frase: a mente é o espelho da vida, o pensamento é o espelho da vida. Então, o Emmanuel, com essa frase, a gente consegue completar o raciocínio de que o pensamento ele vai determinar, porque ele coloca o pensamento como espelho. Então, o pensamento é uma oportunidade da gente estar se olhando no espelho. Se eu me olho no espelho, eu estou me vendo, eu estou me autoanalisando. Então, se a gente analisar o espelho da vida, que é a mente, que é o pensamento, a gente vai estar entrando em contato com o nosso eu verdadeiro. A gente vai estar entrando em contato com o Wesley verdadeiro. E aí a gente continua. O pensamento é força que estabelece e transforma. Então, o pensamento é a força que vai estabelecer aquilo que nós verdadeiramente somos. Mas
ele também vai ter essa possibilidade de transformação. Lembrando que o nosso pensamento, ele não é estático. Nosso pensamento, ele é dinâmico. E por ser dinâmico, ele vai ter essa possibilidade de transformação. E essa possibilidade de transformação, a gente vai escolher com o uso do nosso livre-arbítrio. A gente pode utilizar o nosso livre-arbítrio para edificar, para nos autoedificar, para buscar pensar de forma diferente, para buscarmos estar nos conectando com boas coisas, mas também a gente pode usar a possibilidade de transformação do pensamento para nos autodestruir. E muitas vezes de forma inconsciente, porque o pensamento é uma ferramenta que nós temos em nossas mãos e a gente não sabe utilizar. E aí, a depender do direcionamento do que a gente estiver se conectando, a gente vai nos autodestruir através do pensamento. Então, nós iremos ter também, se a gente errar, se a gente se autodestruir, a possibilidade de nos auto-reconstruir através também do pensamento. Essa possibilidade de reconstrução do pensamento é como se fosse a possibilidade da reencarnação. É uma possibilidade, é uma oportunidade de nós estarmos voltando para que a gente possa retificar, para que a gente possa fazer diferente aquilo que nós não conseguimos fazer naquele momento. Porque a gente também tem que ter o cuidado com essa autocobrança de forma demasiada, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós ainda somos seres no mundo de provas e expiação. Então, a gente ainda vai estar nesse processo aqui de oscilação. E aí, no segundo período da frase, eles vão dizer para a gente, nele, há um influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Ou seja, no pensamento está a origem de todas as nossas criações. A ação, o que antecede a nossa ação, o que antecede a materialização daquilo que a gente quer? O pensamento. Então, o pensamento é o ponto de partida, é a origem das nossas ações, das nossas criações. E aí, é muito interessante a gente estudar a doutrina espírita, porque sendo a doutrina espírita baseada num tríplice aspecto, que é o científico, o religioso e o filosófico, a gente vai encontrar oportunidade em variados temas, nesse aqui também, a oportunidade da gente trazer a ciência para o debate, para a nossa conversa. E a ciência vai emitir opiniões sobre esse poder de criação do pensamento. E foi feita uma pesquisa em uma universidade, no qual eles pegaram um grupo de pessoas e fizeram a pesquisa em 2 etapas. A primeira etapa dessa pesquisa, desse experimento, consistia em colocar as pessoas num local e colocar um objeto na frente dessas pessoas e pedir para que elas se concentrassem, para que elas observassem os detalhes desse objeto. E seria colocado nelas uma espécie de um capacete, que tinha alguns eletrodos nesse capacete, que iria medir a irradiação mental, iria aparecer lá no computador as irradiações mentais daquelas pessoas ao estarem vendo esse objeto em sua frente. Então, essa foi a primeira parte da pesquisa. Na segunda parte, o objetivo da segunda parte era traçar um quadro comparativo com as irradiações do momento que estava se vendo com as irradiações do segundo momento. E o segundo momento consistia em retira o objeto, a pessoa não estava mais com o objeto na sua frente, mas ela tinha as lembranças, ela tinha as imagens, e ela era pedido para que elas pudessem se concentrar, ter foco. O que é que mais te chamou a atenção no objeto que colocamos em sua frente? Pense nisso.
E aí, no final da pesquisa, eles constataram que, no momento que retirava o objeto e que aquelas pessoas pensavam, as irradiações mentais eram quase as mesmas, de como se o objeto tivesse na frente da pessoa. Ou seja, a ciência vem dizer para nós hoje que o pensamento cria. Que a irradiação mental de nós, das pessoas que, mesmo não tendo o objeto em sua frente, elas tinham uma irradiação mental semelhante à de que se estivesse vendo uma cadeira, uma mesa na sua frente. E aí isso liga um alerta muito grande para nós, né? Porque a gente precisa ter muito cuidado com as nossas recordações, com as nossas lembranças, porque às vezes acontecem situações que nos marcaram emocionalmente muito, que nos abalaram sentimentalmente de forma grandiosa, e a gente não consegue sair disso. E a gente fica nessa situação, e a gente fica preso naquilo ali. Então, o que é que vai acontecer se a gente fica preso numa situação que nos fez mal? A gente vai estar revivendo aquilo tudo de novo. Aquela sensação de angústia, aquela sensação de raiva, a sensação de ódio, a gente vai estar revivendo aquilo tudo de novo. E aí a gente vai perceber que no momento que a gente revive essas situações, essas dificuldades de novo, isso só vai nos fazendo mal, né? E aí é muito importante quando a gente vê a ciência falando o que a doutrina espírita há muito tempo vem nos explicando. E aí, lá no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, Leon Denis vai dizer para a gente que o pensamento é a mãe da ação. Vejam que comparação magnífica. Leon Denis vem comparar para a gente o pensamento como a mãe da ação, como a mãe, como o ser que nos foi instrumento para que nós possamos estar aqui no mundo material. Ou seja, então o pensamento é realmente o nosso ponto de partida. O pensamento é o local, é o que a gente deve buscar se concentrar cada vez mais as nossas forças. Porque antes da ação se materializar, ela passa pelo pensamento. E o nosso pensamento, ele tem um processo de construção, que a gente vai estudar isso ainda hoje, esse processo de construção do pensamento. Então, vamos ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque no momento que a gente pensa, a gente cria, a gente gera uma irradiação mental, a gente joga para o universo aquilo que nós queremos. E se nós ficarmos com o pensamento, por exemplo, de eu acho que eu vou bater o carro hoje. Eu acho que eu vou cair. Vai acontecer alguma coisa, você vai cair. Porque aquilo é a sua vontade. Aquilo é o que é as irradiações que está vindo de dentro do seu espírito. Porque o pensamento está no espírito, né? Então, muito cuidado com o nosso pensamento. E a recíproca também é verdadeira. Se eu estiver pensando em boas atitudes, em boas coisas, eu vou receber aquilo também. Aquilo vai fazer também a diferença de alguma forma em nossas vidas. Só falar uma coisa que veio aqui. Eu estava aqui pensando, e interessante o que você está dizendo, porque quando a gente tem um pensamento que a gente não quer, ele é insistente. A gente quer mudar e o pensamento vem, você tenta fazer outra coisa, põe uma música, o pensamento vem. Aí eu recorro à oração. E Senhor, me ajuda. Porque ele é muito forte, né? É exatamente o que você é muito forte. Então, muitas vezes a gente não consegue, se a gente não parar, orar, ou pedir ajuda para alguém para orar junto com a gente. Porque às vezes nem orar a gente consegue. Pois é. Não é de tão forte. De tão forte. A gente vai trabalhar isso mais na parte final desse processo de construção do pensamento. E a gente vai voltar nisso. A gente vai conversar. Não, tá tudo bem. É porque você já viu. Você já viu os slides antes. Você já conectou com o pensamento. A Sara cola para
para ela. Dando para ela. Passar a cola. E aí, a gente vai ver no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz falando o seguinte para a gente, que o pensamento nasce na mente. Aquilo que a gente já veio conversando, né? O pensamento vem do espírito. Percorre todo o organismo, cada célula antes de se irradiar. Olha o que o André Luiz está falando aqui para a gente. Que o pensamento que nós emitimos, se eu emito um pensamento negativo para alguém, antes desse pensamento chegar lá na pessoa, e que talvez não chegue, porque a gente não sabe se a pessoa vai estar na mesma vibração que a nossa. Se a pessoa estiver em outra vibração, aí que a gente está ferrado mesmo, né? Porque não vai chegar na pessoa e só vai se irradiar dentro das nossas células. Só quem vai se prejudicar mesmo somos nós, né? Então, o André Luiz vem falar para a gente que a gente precisa tomar cuidado, porque esses pensamentos negativos, no momento que eles vão irradiando, no momento que eles vão percorrendo todas as nossas células, o que é que vai acontecer? Vai desestabilizar o nosso sistema imunológico. E no momento que desestabiliza o nosso sistema imunológico, nós estamos mais propensos a desenvolver enfermidades. E essas enfermidades, elas vão ser desenvolvidas por quê? Porque a gente abriu espaço para isso. E hoje também a ciência vem trabalhar para nós a relação que existe entre o câncer e o momento mental da pessoa. Existem algumas pesquisas que vão falar para nós que, ao analisar diversos pacientes que desenvolveram um câncer, a maioria deles tiveram algum problema emocional que marcaram eles, que doeram verdadeiramente e que eles não conseguiram se desligar daquilo. E o que é que acontece? É a forma que isso vai ser colocado para fora, né? É a forma que o corpo tem de nos falar que algo está incoerente, que algo precisa ser modificado. E aí, Joana de Ângeles vai falar para a gente, no livro Vida Feliz, que tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Que coisa forte, né? Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Basta que a gente direcione, basta que a gente passe a utilizar essa ferramenta, que é o pensamento, a nosso favor. Mas a gente sabe que isso não é fácil. Como colocou a nossa amiga ali, tem alguns pensamentos que vêm, que quando a gente viu, já tomou conta. Mas o que é que a gente precisa? A gente precisa, então, desse processo de buscar entender de onde está vindo esse pensamento. De onde que vem? De onde que está surgindo? O que é que eu posso fazer para buscar alterar esse pensamento? E é bem interessante isso aqui, porque o Divaldo vai falar para a gente que ele passou por um problema, por uma enfermidade, e ele, todos os dias, ao fazer a oração, ele orava para as células dele. Ele diz que ele falava assim, né? Essas células que estão revoltadas, por favor, se acalmem. Se acalmem, porque eu quero continuar vivo. Eu ainda tenho algo mais a fazer. O que é isso? Isso é uma forma de controle do pensamento. Isso é uma forma da gente irradiar para dentro de nós mesmos pensamentos positivos. Porque se a gente se entrega no momento da enfermidade, é mais difícil de fazer esse combate. É mais difícil da medicina física fazer efeito no nosso corpo. Por quê? Porque a gente não quer verdadeiramente que aquela medicina faça efeito, porque a gente se entregou. A gente está pensando de forma negativa. E aí a gente vai encontrar essa frase do Freud aqui, que é muito interessante. As emoções não expressas nunca morrem.
elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. As emoções não expressas nunca morrem. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente passa por uma dificuldade que desestabiliza a gente, que nos tira do eixo. Mas o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar isso para fora. E como é que a gente coloca isso para fora? Procurando um psicólogo, procurando um psiquiatra. Porque a gente, infelizmente, ainda tem a cultura de acreditar que psicólogo é coisa de doido. Psicólogo não é coisa de doido. Psicólogo é para não deixar a gente ficar doido. É o contrário. É o contrário. E se a gente não coloca para fora, o que é que vai acontecer? Essas emoções, que são formas, pensamentos, elas vão ser enterradas vivas dentro de nós. E de que forma que ela vai sair? Ela vai ser enterrada viva e ela vai sair em forma de enfermidades. Ela vai sair em formas de dificuldades. Por quê? Porque o nosso corpo vai externar aquilo que está cheio por dentro. E se o que está cheio por dentro é o ódio, é o rancor, é a intolerância de alguma situação que aconteceu, se não trabalhada, isso vai ter um resultado. E aí, mais uma vez, a gente vendo, nós estamos observando a importância que tem o pensamento. A importância que é o pensamento nesse processo de transformação moral. Nós precisamos, o quanto antes, começar a utilizar melhor essa ferramenta que está em nossas mãos. E aí a gente vai ver lá no livro Pão Nosso, o Emmanuel dizendo para a gente, na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e que recebemos dos outros, aceitando-as ou não, está o mistério da saúde ou da doença, da paz ou do desequilíbrio. Na qualidade do pensamento que emitimos. Qual a qualidade de pensamento que nós estamos emitindo? Será que a qualidade de pensamento que nós estamos emitindo, que nós estamos influenciando o outro, ou que nós estamos sendo influenciados pelos outros? Porque a vida é assim, é uma troca constante. A gente influencia e a gente é influenciado ao mesmo tempo. Porém, a gente aceita ou não. A gente vai estar conectado com aquilo ou não. Será que essa qualidade de pensamento que nós estamos emitindo, nós estamos mais para ser desequilibrados ou para sermos equilibrados? Ou para termos a paz, a consciência tranquila? Então, aí está, nos diz Emmanuel, né, o mistério da nossa saúde ou da nossa doença. Aquilo que nós estamos nos conectando acerca do pensamento, a nível do pensamento. Porque, às vezes, a gente tem a falsa ideia de que as coisas que mais nos prejudicam são as nossas ações. De fato, a ação é a materialização daquilo que a gente quer. Mas, antes da ação, tem o pensamento. O ponto de partida é o pensamento. O ponto de partida do trabalho, da retificação de algum problema nosso, é o trabalho mental. É a asepsia da mente. E aí é sabido que o pensamento é força criadora. Isso nos coloca Kardec. Mas ainda não damos a devida importância à ação do pensamento. Nós já sabemos. Nós espíritas, nós estudamos, existem vários livros falando sobre o pensamento, a gente já sabe que o pensamento. Tudo isso que a gente falou de definição do pensamento, a gente já sabe. Em algum momento a gente já estudou, em algum momento a gente já entrou em contato com isso. Mas por que a gente não dá a devida importância? O que é que a gente está esperando para dar a devida importância à ação do pensamento? O que a gente está esperando? A gente já sabe que o pensamento transforma, que o pensamento edifica, que o pensamento destrói.
mas a gente ainda não tem essa consciência plena, essa certeza dessa importância da ação do pensamento. A gente ainda não tem, mas a gente precisa trabalhar isso na nossa mente. A gente precisa passar a aceitar o pensamento como uma ferramenta que nós precisamos utilizá-la para o nosso aprimoramento moral. E aí, na Gênesis, Kardec vai dizer para a gente: o pensamento é o grande laboratório da vida espiritual. Ou seja, o pensamento é um laboratório da vida espiritual. É a partir desse laboratório que a gente vai colocando as doses, a dose de paciência, a dose de tolerância, a dose de cuidado ao próximo, para que com essas doses que a gente vai colocando nesse laboratório, que é o nosso pensamento, a gente possa ir conquistando cada dia mais o equilíbrio necessário para que a gente possa rumar de forma mais rápida para a nossa transformação moral. E agora vai entrar aquela fase que nós falamos, que a nossa amiga comentou, sobre a construção do pensamento. E isso aqui, pessoal, é muito importante. Talvez isso aqui seja mais importante do que tudo isso que a gente já falou até agora. Porque tudo isso que foi dito até agora, nós já tivemos contato com isso. Em algum momento, nós já lemos essas definições acerca do pensamento. Só que agora, a gente vai trabalhar a construção do pensamento. O processo de construção do pensamento. Por quê? Porque o pensamento, ele se dá de forma tão automática no nosso cérebro. Ele vem de forma tão automática que a gente não se dá conta que o pensamento passa por um processo de construção. Ah, mas como assim? De que forma o meu pensamento passa por esse processo de construção? O primeiro ponto do processo de construção do nosso pensamento são as irradiações do nosso inconsciente. O que são as irradiações do nosso inconsciente? As irradiações do nosso inconsciente é a influência das nossas vidas, é a influência das nossas vidas passadas. Ah, mas espera aí, não tem o esquecimento do passado? O esquecimento do passado não está aí, mas mesmo assim eu vou sofrer, o meu inconsciente vai trazer essas influências do que aconteceu no passado? Sim. O esquecimento do passado, ele não é absoluto. O esquecimento do passado, ele é um véu que é colocado sobre nós, mas é aquele véu com TNT branco, que se a gente olhar direitinho assim, a gente vai conseguir ver algumas coisas. Então, essas coisas que nós iremos ver vai se manifestar através do nosso inconsciente. E o que é que vai vir no nosso inconsciente? Vai vir pensamentos, vai vir vontades, vai vir desejos que a gente não sabe de onde veio, que a gente não encontra a origem nessa vida, de onde é que veio isso? Eu já sei que isso não é bom, mas vem na minha cabeça. Quando eu percebo, eu já estou imerso naquela energia, naquela situação, mais uma vez. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa estar consciente dessas influências do inconsciente que nos vem. A gente precisa tirar essas influências do inconsciente e colocar no nosso consciente. A gente precisa saber que eu tenho determinada vontade, eu tenho determinado desejo, eu tenho determinada tendência, então eu preciso trabalhar. Então eu preciso encontrar um meio de modificá-la. Eu preciso encontrar um meio de que me seja possível transformá-la. De que forma eu posso transformar esse desejo? Aí, à medida que a gente vai fazendo isso, que a gente vai parando para fazer essas reflexões, que são reflexões importantes, o nosso anjo da guarda, os espíritos trabalhadores da casa vão estar ao nosso lado. E se a gente para e tem o desejo verdadeiro de fazer essas modificações, vai vir na nossa mente aquilo que a gente precisa fazer.
E aí, dentro do processo de construção também do pensamento, vai haver as nossas ações diárias. Porque as nossas ações diárias, elas vão determinar o que vai estar na nossa mente na próxima hora, no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Porque o que é que acontece? No momento que eu escolho assistir um filme, e o filme é um filme tranquilo, eu vou posteriormente pensar nesse filme. Se eu escolho assistir um filme que vai trabalhar a morte, a guerra, a ação, aquela coisa violenta, posteriormente eu vou ter pensamentos violentos. E o interessante é que é nesse momento que a gente está construindo o nosso pensamento. No momento que a gente escolhe se conectar com alguma coisa, no momento que a gente escolhe se conectar com uma música, no momento que a gente escolhe ler um livro, é o momento que a gente vai estar construindo o nosso pensamento de amanhã. Ou seja, se o nosso pensamento ele é automático e nos dá essa impressão de que não existe o processo de construção, isso a partir de agora acabou. Agora a gente sabe que por mais que seja automático, seja de forma instantânea, nós construímos o pensamento. Nós temos a nossa responsabilidade nesse processo de construção do pensamento. E aí Leon Denis vai dizer para nós, no livro Problema do Ser Destinador, que no momento que a gente se conecta com um autor que escreveu determinado livro, ou vamos trazer para os dias atuais, no momento que a gente se conecta com um pôster no Facebook, no Instagram, sobre determinado assunto, a gente está se conectando com a irradiação mental daquele autor. E essa irradiação mental vai fazer algum tipo de transformação no nosso pensamento. Se for uma leitura positiva, nós iremos estar tendo algum tipo de transformação positiva. Se for uma informação negativa, nós estaremos se afundando. Nós estaremos, da mesma forma, se conectando com aquelas mentes negativas que criaram aquele texto, que criaram aquela música, que tinham como objetivo atrasar a nossa marcha evolutiva. Então, esse processo de construção, ele existe e nós precisamos ser conscientes desse processo. Nós precisamos saber que nós temos um papel importantíssimo nesse processo de construção do pensamento. Nós precisamos trazer essa responsabilidade, porque esse processo de construção do pensamento, ele existe. E quem pode mudar, quem pode alterar, quem pode decidir, quem pode escolher sou eu, não é ninguém. E de que forma eu vou escolher? Mudando aquilo que a gente se conecta. Ah, mas eu tô com um pensamento muito forte em relação ao álcool, por exemplo. Vamos analisar no nosso dia a dia o que é que a gente faz. Aí a gente abre o Instagram, o Facebook e fica vendo aqueles vídeos, só passa uma pessoa na praia, tomando uma cerveja, bebendo alguma coisa, e aí a gente não quer pensar naquilo. A gente está se enganando. Vamos pensar, porque é isso que a gente passa o dia vendo. E aí, o Santo Agostinho vai no Evangelho segundo o Espiritismo nos fazer um convite para que a gente faça o que ele fez enquanto ele estava encarnado. E o que foi que ele fez? Ele anotava tudo que ele fazia, tudo que acontecia no dia dele, ele anotava e fazia uma análise no final do dia do que é que pode ser modificado, o que é que pode ser melhorado. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer da mesma forma que o Santo Agostinho fez. A gente precisa nos analisar, a gente precisa se questionar de onde está vindo esse pensamento. Esse pensamento é dessa vida atual ou ele é influência do passado? Ah, é dessa vida atual. Tá. E de onde que eu me conecto? É uma música que eu escuto? É um livro que eu li? O que é que me leva a pensar dessa forma? E, a partir dessa análise, a gente vai encontrar
essas respostas, né? E aí, para a gente encerrar, a gente vai encerrar com essa pergunta, com essa reflexão para a gente levar para casa hoje. Será que eu participo de forma consciente nesse processo de construção do pensamento? Será que nós participamos de forma consciente? Eu escolho o que eu vou pensar. Eu escolho o que eu vou me conectar. E as minhas escolhas, elas são baseadas no homem de bem. As minhas escolhas são baseadas no verdadeiro espírita, naquele que faz um grande esforço para domar as suas más inclinações. Então, que a gente possa ficar com essa reflexão. E muito obrigado à Casa Espírita por me receber, por nos receber aqui hoje, por nos dar essa oportunidade. Muito obrigado. Veja se alguém tem algum comentário. Alguém tem algum comentário? Mas acho que alguém tem que ver aqui, eu aqui atrás. Quem pensou primeiro? Quem pensou primeiro? Eu acho que foi quase igual. Mas eu queria te dizer que o tema que você trouxe, a forma que você abordou, eu achei assim, magnífico. Primeiro, porque tem tudo a ver com o dia a dia da gente. Isso é o que nós fazemos. Acho que isso é o que nos tornamos o ser que nós somos. E aí, então, quanto importante tudo que você falou, acho que nós temos que refletir no nosso dia a dia sobre as pessoas que nós conectamos, sobre os ambientes que nós frequentamos. Porque eu acredito também que tudo isso vai reforçar mais uma vez a construção do nosso pensamento. Com certeza. E tudo isso faz parte da nossa escolha, né? Está até um seminário, sabia? Por favor. Essa coisa do plasmar, né? Através do pensamento. Isso aconteceu comigo. Eu conversando com uma amiga minha, eu ia me encontrar com uma pessoa. E, numa certa circunstância, eu me encontrar com uma pessoa. E eu conversando com a minha amiga, eu falei assim, vai acontecer isso, isso, isso e isso, e eu vou agir dessa forma. Não deu outra. Aconteceu exatamente do jeito que eu falei com ela. Quando passou, né, a gente conversando no dia seguinte, eu falei para ela, não te falei que ia acontecer exatamente assim? Ela falou, você plasmou, você levou através do seu pensamento todo o acontecimento. E aí, né, a circunstância em volta favoreceu. Quer dizer, o nosso pensamento tem forma, tem força e faz. E aí a gente pode voltar àquela pergunta, deixa eu ver, essa aqui, né? Que a gente não dá a importância necessária ainda à ação do pensamento. Poxa, a ciência fala para a gente, o espiritismo fala para a gente, e todos nós temos algum tipo de vivência parecida com essa, acerca de que nós pensamos e posteriormente aconteceu, né? O que é que está faltando para a gente dar essa devida atenção à transformação do pensamento, não é? Obrigada. Temos que pensar também tudo isso nessa aula de psicologia que ele deu, né? Psicologia, de ciência, de espiritismo, a importância da doutrina espírita em nossas vidas, né? Que ela abrange todos os aspectos, né? E com isso o crescimento, né, do ser integral, né? Que a Joana de Anjos sempre coloca, né? Que é a evolução em todos os aspectos. Então, temos que dar, assim, agradecer demais a Deus, né, a Jesus, dessa joia que temos nas mãos, né, que Jesus mandou através de Kardec, e dos espíritos também, de vários espíritos. Temos que agradecer muito, né, porque é um conhecimento esclarecedor, né, instrutivo, mas que precisa do nosso esforço, né? Precisa da nossa parte para que possa fazer a diferença em nossas vidas. Alguém mais? Então é isso. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, Wesley. Então, nós vamos agora seguir adiante, já que já teve um momento aí dos pensamentos, né, que saíram. É um estudo muito bom. Lucy, obrigado, porque é isso mesmo. A doutrina espírita. Eu agradeço que nessa encarnação aqui, graças a Deus, eu fui empurrado para a doutrina espírita, porque a gente recusa, né? A gente fala, não, deixa isso para lá. Não é verdade? Né? Na próxima, né? Sempre. E eu, graças a Deus, que eu estou recebendo esses ensinamentos, e eu vejo que o conflito do pensamento, que é trazido aqui por nosso companheiro muito bem, digamos assim, destroçado e quebrado e mastigado para a gente já esse estudo sobre o pensamento, e a gente vê que mesmo com estudo, alguns estudam mais, outros estudam menos, isso não importa, importa o entendimento, porque às vezes nós lemos um livro ou uma frase, tem pessoas que na frase já conseguem absorver o livro todo, né, Lucy? Então, é de pessoas para pessoas, né, essa coisa. E o pensamento, às vezes, ele vai tão longe, né? A gente olha uma pessoa e pensa sobre ela. Aconteceu um episódio, por exemplo, o Wilson chegou atrasado hoje, a pessoa já começa a pensar o que aconteceu com o Wilson, né? Uns vão pensar, poxa vida, né? Ele deve ter com dor de cabeça. Outros vão pensar, o Wilson está atrasado de novo. Então, quer dizer, tem sempre isso do pensamento, e o pensamento acaba virando um juiz também, né? Julga, ou acaba virando réu, é julgado. Então, é um estudo muito interessante e a doutrina nos ajuda sobre isso, né? E o poder do pensamento, você pode destruir e construir, como você disse. Então, isso daí nós temos que trazer para dentro da nossa vida, né? O que a gente faz com os nossos pensamentos, né? Se a gente vê assim, porque é fácil, a gente, no Espiritismo tem essa brincadeira, né? Tudo obsessor, né, Soninha? Tudo obsessor, né? Não, esse pensamento não é meu, não. Esse pensamento é do espírito que está aqui do meu lado. Tudo, né? Lembramos que eles não inventam, simplesmente aumentam, ou intensificam, ou ajudam você a pensar no que você gosta. Né? Eles só vão dar um empurrãozinho em você, né, Sérgio? Só vão dar um empurrãozinho, vai e pensa mesmo, vai lá. O Frank, pensa no Frank, vai. Pensa lá e massacra no pensamento. Então, é isso, nós temos que realmente prestar atenção nos pensamentos, e eu falo isso primeiro para mim mesmo. Por favor. Só complementando, que me veio... O pensamento. Ele tocou no ponto sobre os psicólogos, né? Os coaches, as pessoas que trabalham com esse lado de nos ouvir. Sim. É que eu estou aqui comentando com o Thierry, a nossa responsabilidade e atenção ao procurar esses profissionais, porque eles estão ali a nos ouvir. E a nossa entrega em relação a eles naquele momento tem que ser totalmente verdadeira, porque à medida que eles nos instruem, a gente se entrega quando está ali naquela sala, naquele momento. À medida do que a gente tem que ser tão verdadeiro conosco primeiro, porque se eu estou ali e eu construo um pensamento e me perco tanto no meu e o profissional do outro lado também, talvez, pelo preparo ou não, ou pela doação dele ou não, pode, em vez de nos ajudar, nos prejudicar na caminhada. O quanto que é sério que a gente se construa em primeiro lugar, trazendo essa responsabilidade para nós primeiro. Né? Em vez de julgar para o outro, eu estou com essa e essa situação, o que você me diz? Qual é o remédio que você me diz? E a gente já tem. E essa construção desse pensamento conjunto tem que ser verdadeira, para que o outro tenha a condição de nos instruir da melhor maneira e a gente se encontre ali de novo. É isso mesmo. Às vezes a gente tem que buscar ajuda, né? Importante isso, né? De saber o momento. Às vezes a gente vai empurrando, mas se está precisando de ajuda, né? Tem gente que fala que não precisa de ajuda,
e fala assim, não, eu posso me virar sozinho. Eu, por exemplo, eu tive um problema sério, né, que eu também pensava assim, e tive que tomar remédio por um bom tempo, né, para estabilizar. E eu agradeço a Deus, porque teve um cientista que pensou nisso e criou aquele remédio para aquilo que eu estava sentindo. Então, nós temos que agradecer a Deus por isso, né? Então, hoje eu falo, bendita a depressão, porque me ajudou. É tudo para o nosso bem, não existe para o mal. É tudo para o bem. Agradeço essa casa porque me acolheu e me ajudou. Agradeço a Deus, agradeço os médicos. Tem que agradecer a tudo. Agradecer pelo mal que te acontece, porque é pelo mal, infelizmente, que é pelo mal que nós entramos no caminho do bem. Por mais trágico que podem ser essas palavras, é a verdade. Infelizmente, é a verdade que o Espiritismo nos traz. É uma coisa triste? Não acho. Porque é uma coisa que nos traz para o bem, nos devolve para o caminho. Só temos 3 minutinhos. Frank, por favor. Só dessa questão do reconhecimento, eu vi uma mensagem essa semana que contava uma passagem do Chico. O Chico estava se movimentando dentro da casa dele, e no que ele foi passar de um cômodo para outro, ele tropeçou e caiu. E o que ele caiu, Emmanuel chegou para ele e falou assim, Chico, não levanta sem agradecer. Agradeça. Aí ele, não, mas eu tenho que levantar porque eu tenho que ir. Chico, não levanta sem agradecer. Aí tá bom. Aí ele agradeceu, fez a prece dele, deu graças, mas quando ele levantou, ele perguntou de novo, mano, por que eu tive que agradecer? Eu caí aqui, estabaquei aqui no chão. Falou, Chico, tinha um grupo aqui de espíritos querendo ver você se descontrolar, xingar, ofender e esquecer de qual era o seu objetivo. Então, aquela pausa que você teve e agradecer o tombo que te deram, né? Fizeram para que você caísse, deu tempo para você manter o seu autocontrole. Então, até o próprio Chico passou por todas as provações. Imagine nós que estamos aqui tateando aí no escuro, né? Segurando nas paredes desta casa e de tantas outras, de tantas situações. Se é comigo, já é direitinho para umbral, porque já ia xingar todo mundo. Por que tem aquele negócio na minha frente para tropeçar, né? Mas é evolução, né? Você vê, até o Chico, ele pensou e teve a bênção de ter Emmanuel ali do lado dele. E nós não temos Emmanuel, mas nós temos a doutrina espírita. Então, quando tropeçarmos, né? Vocês, eu não, porque eu já não preciso disso, né? Quando tropeçarmos, tentar nos manter em equilíbrio mental. Porque não tem Emmanuel, a gente vai lembrar da historinha de Emmanuel com Chico. Então, mas a gente tem Kardec. Nosso espírito protetor. Até Chico, né, no alto do seu conhecimento. Sim. Imagine nós, então. Isso mesmo. Então, agora está todo mundo com fome, já deixei todo mundo com mais fome ainda. Nós vamos aí, vão almoçar. E vamos para os passes, para a oração final, e que Jesus nos abençoe. Vou pedir para a Lucy fazer uma meditaçãozinha para a gente. Pode ser, Lucy? Daquelas boas, assim, de 2 minutinhos? Hein? Você pensa numa coisa bem boa, tá? Numa meditação bem boa. Você pensa, começa a pensar desde agora, para até chegar aqui, você já sabe. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine o caminho, que nós possamos pelo menos pegar uma parte do que foi trazido hoje aqui, trazer para o nosso coração, e que Jesus nos abençoe. Lucy, por favor. Então, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, agradecendo ao nosso companheiro que veio aqui, né, doar o seu tempo para que repensássemos a respeito dessas verdades que os Espíritos há muito vêm nos falando. Então, agora, vamos pensar neste salão todo iluminado, caindo gotas de luz
atingindo o nosso corpo espiritual, começando pelo nosso chakra principal, da cabeça, o chakra coronário, e entrando por todos os chakras, curando, sanando os nossos pensamentos, as nossas ideias, e transformando para o nosso corpo físico a saúde, a alegria, a força de viver. E assim, com esse revigoração do nosso ser, agradeçamos ao Pai Criador por ter nos criado esses seres únicos, porque não tem ninguém no universo igual. E essa diferença é que é o mistério do Criador em nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, que está sempre conosco, há milênios, nos ensinando, nos amparando e nos dando forças para continuar. Obrigado aos espíritos amigos que trabalham em seu nome, em todas as áreas, nas águas, no vento, na chuva, enfim, em tudo. Obrigado, só temos a agradecer. Obrigado, obrigado. Gratidão infinita por tudo e por todos. Amém.